O despertador soou às 5 da manhã, na casa simples do bairro Santa Inês, em Vila Velha. Terezinha abriu os olhos lentamente, sentindo o peso dos seus 68 anos nas articulações que reclamavam do colchão fino. Mas havia algo diferente naquela manhã de segunda-feira. Uma energia especial percorria seu corpo magro, enquanto ela se levantava e caminhava até a janela pequena do quarto. A brisa marinha trazia o cheiro salgado do mar, misturado ao aroma de café que já se espalhava pelas casas vizinhas. Terezinha sorriu ao ver a primeira luz do dia pintando o céu de um rosa suave. Hoje seria diferente. Hoje ela faria algo que não fazia há mais de 6 meses. Visitaria seu filho Ricardo. Com movimentos cuidadosos, ela tirou do guarda-roupa o vestido florido que guardava para ocasiões especiais. Era um tecido simples, mas que ela própria havia costurado com tanto carinho anos atrás. O azul claro combinava com seus olhos, ainda brilhantes apesar da idade. Penteou os cabelos brancos num coque simples, do jeito que sempre usara, e calçou as sandálias que Ricardo havia comprado para ela no último dia das mães que passaram juntos. A cozinha pequena logo se encheu com o barulho familiar das panelas. Terezinha conhecia de cor os pratos favoritos do filho: arroz soltinho, feijão temperado com bastante alho e cebola, e aquela carne de panela que ela fazia desde que Ricardo era menino. A receita havia passado de sua mãe para ela, e ela sempre sonhou em ensiná-la para uma nora carinhosa, talvez para netos que nunca vieram. Enquanto a comida cozinhava lentamente, ela se permitiu lembrar. Ricardo sempre fora um menino especial, inteligente, determinado, carinhoso. Quando o pai morreu num acidente de trabalho, deixando-o sem nada além de dívidas, foi Ricardo quem a consolou. Com apenas 15 anos, ele prometeu que um dia eles teriam uma vida melhor. E ele havia cumprido a promessa. Terezinha sorriu com orgulho ao pensar no filho bem-sucedido que Ricardo se tornara. Um empresário respeitado em São Paulo, dono de uma empresa de investimentos que crescia a cada ano. Ele tinha apartamento na zona nobre da capital, carros importados, roupas caras. Tudo o que ela sempre sonhou para ele. O que ela não compreendia era por que as visitas haviam se tornado tão raras. No início, quando Ricardo se mudou para São Paulo aos 20 anos, ele vinha todo fim de semana. Trazia presentes, contava sobre os estudos, sobre os primeiros empregos. Terezinha guardava cada foto, cada cartão que ele enviava. A geladeira era um mural de lembranças do filho querido. Depois veio Vanessa. Terezinha mexeu o feijão com mais força, tentando afastar os pensamentos negativos. Não era justo culpar a nora. Vanessa era uma mulher educada, bonita, vinha de família bem estruturada. Era natural que uma pessoa como ela tivesse compromissos sociais, viagens, obrigações que Terezinha nem conseguia imaginar. Mas ainda assim doía. Doía perceber que as ligações de Ricardo ficaram mais espaçadas, que as visitas se tornaram mensais, depois bimestrais, depois praticamente inexistentes. Doía quando ele não atendia o telefone, quando suas mensagens ficavam sem resposta, quando ela ligava e uma voz automática dizia que o número estava ocupado. A campainha do timer a trouxe de volta ao presente. O arroz estava no ponto, o feijão cremoso como Ricardo gostava. A carne desfiava facilmente, macia e suculenta. Terezinha sorriu satisfeita. Ainda sabia cozinhar como nos velhos tempos. Cuidadosamente, ela dividiu a comida em marmitinhas descartáveis que havia comprado especialmente para essa ocasião. Colocou tudo dentro de uma sacola térmica velha, junto com algumas frutas que havia selecionado na feira no domingo anterior. Manga, maracujá, cajá. As frutas que Ricardo adorava quando criança. O ônibus para São Paulo saía às 9 da manhã. Terezinha verificou o relógio na cozinha e suspirou. Ainda tinha 2 horas pela frente. Tempo suficiente para terminar os preparativos e lidar com os nervos que começavam a apertar seu estômago. E se Ricardo não estivesse em casa? E se ele tivesse viajado a trabalho? E se Vanessa não gostasse da surpresa? Ela balançou a cabeça, afastando as dúvidas. Ricardo ficaria feliz em vê-la. Eles eram mãe e filho. Tinham um vínculo que nada poderia quebrar. Pelo menos, era nisso que ela queria acreditar.
O celular antigo tocou na mesa da cozinha. Terezinha correu para atender, o coração disparando com a esperança de que fosse Ricardo. Mas o visor mostrava o nome de Conceição, sua vizinha de muitos anos. Oi, Terezinha. Você está bem? Vi luz na sua cozinha desde cedo e fiquei preocupada. Estou ótima, Conceição. Só preparando uma surpresa para o Ricardo. Ah, que bom. Faz tempo que você não fala dele. Como está meu afilhado? Terezinha hesitou. Ricardo era afilhado de batismo de Conceição, que havia sido sua melhor amiga durante toda a vida. Mas como explicar que fazia meses que ela não tinha notícias consistentes do filho, sem parecer uma mãe abandonada? Está bem, muito ocupado com os negócios. Hoje vou visitá-lo de surpresa. Que lindo! Tenho certeza que ele ficará feliz. Manda um beijo meu para ele, viu? Pode deixar. Terezinha desligou e suspirou fundo. Conceição sempre fora uma boa amiga, mas desde que enviuvou, ela parecia ter desenvolvido uma necessidade de cuidar de todo mundo. Às vezes era reconfortante, outras vezes era sufocante. O banho foi rápido. Terezinha havia aprendido a ser econômica com a água quente, mais um hábito que desenvolveu nos anos difíceis, após a partida do marido. Na frente do espelho pequeno do banheiro, ela observou o próprio reflexo. Os cabelos brancos estavam bem penteados, a pele mostrava as marcas da idade, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma determinação de sempre. Ela era uma mulher simples, sem estudos formais, que havia passado a vida inteira cuidando da casa e da família. Mas havia criado um filho excepcional, e isso deveria contar para alguma coisa. De volta à cozinha, Terezinha verificou mais uma vez se estava tudo pronto. Comida embalada, frutas selecionadas, dinheiro da passagem separado. Ela havia economizado durante semanas para conseguir custear a viagem. Cortara gastos desnecessários, comprar apenas o essencial no mercado, até mesmo deixara de tomar o remédio para a pressão algumas vezes para não gastar com a farmácia. Mas valia a pena. Ver o sorriso de Ricardo quando ela aparecesse na porta valia qualquer sacrifício. O telefone tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Terezinha atendeu com certa relutância. Alô? Dona Terezinha? Aqui é da Clínica São José. A senhora tem consulta marcada para hoje às 14h com o Dr. Henrique. Terezinha fechou os olhos. Havia completamente esquecido da consulta de rotina. Eram apenas exames de acompanhamento da pressão arterial, nada urgente, mas ela havia marcado há mais de um mês. Será que posso remarcar? Surgiu um compromisso importante. Claro, Dona Terezinha. Que dia seria melhor para a senhora? Sexta-feira de manhã? Perfeito. Vou anotar aqui. Sexta-feira às 9h, obrigada. Terezinha desligou e sentiu um aperto no peito. Estava certo cancelar a consulta médica para ver o filho? Dr. Henrique sempre falava sobre a importância de manter os exames em dia, especialmente na idade dela. Mas Ricardo era mais importante. Ele sempre seria mais importante. O relógio da cozinha marcava 8h15, hora de sair para a rodoviária. Terezinha pegou a bolsa de couro que usava há mais de 10 anos, guardou o dinheiro da passagem no compartimento mais seguro e pendurou a sacola térmica no ombro. A caminhada até o ponto de ônibus sempre lhe dava tempo para pensar. Vila Velha, pela manhã, tinha um movimento diferente, mais calmo que São Paulo. As pessoas se conheciam, cumprimentavam umas às outras, paravam para conversar na padaria ou no mercadinho da esquina. Terezinha se perguntava se Ricardo sentia falta disso. Se sentia falta de acordar com o barulho das gaivotas, de tomar café da manhã sentindo a brisa marinha na janela, de conhecer todos os vizinhos pelo nome. Provavelmente não. Ele havia conquistado um mundo muito maior, muito mais complexo e sofisticado que Vila Velha. O ônibus para a rodoviária chegou pontualmente às 8h30. Terezinha subiu devagar, cumprimentou o motorista que já a conhecia de vista e escolheu um assento próximo à janela. A sacola térmica ficou cuidadosamente protegida no colo. Durante o trajeto de 20 minutos até a rodoviária, ela observou a cidade acordando. Lojas abrindo, crianças indo para a escola, trabalhadores aguardando nos pontos de ônibus. Uma vida simples, mas honesta. Uma vida que ela havia escolhido e da qual não se envergonhava. Na rodoviária,
Terezinha comprou a passagem para São Paulo com as moedas e notas amassadas que havia juntado. O funcionário da bilheteria foi gentil. Perguntou se ela estava viajando sozinha, se tinha alguém esperando do outro lado. Sim, tenho. Meu filho. Que bom. Boa viagem, dona. O ônibus estava quase vazio. Terezinha escolheu um lugar na frente, onde poderia conversar com o motorista se quisesse, e acomodou suas coisas. A sacola térmica ainda exalava o aroma da comida caseira, misturando-se aos cheiros menos agradáveis do veículo. Enquanto o ônibus começava a se mover, Terezinha fechou os olhos e permitiu-se sonhar. Ricardo abriria a porta e seu rosto se iluminaria ao vê-la. Vanessa, talvez inicialmente surpresa, logo se juntaria ao marido para recebê-la. Eles almoçariam juntos, conversariam sobre a vida, sobre os planos futuros. Talvez Ricardo até mencionasse a possibilidade de ter filhos em breve. Netos. Terezinha sorriu com o pensamento. Crianças correndo pela casa, enchendo de alegria os cômodos que hoje ecoavam apenas suas próprias pisadas. A viagem duraria pouco mais de 5 horas, tempo suficiente para que ela organizasse mentalmente tudo o que queria dizer para Ricardo. Como havia sentido saudades dele, como se orgulhava de tudo que ele havia conquistado, como gostaria de fazer parte da vida dele novamente, mesmo que apenas nas pequenas coisas. O motorista ligou o rádio baixinho, uma estação que tocava músicas antigas. Terezinha reconheceu uma canção que costumava cantarolar para Ricardo quando ele era pequenininho. Uma música sobre um passarinho que sai do ninho, mas nunca esquece de onde veio. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado, enquanto ela observava as cidades passarem pela janela. A paisagem mudava gradualmente, de rural para urbana, de simples para complexa. Como a vida de seu filho havia mudado ao longo dos anos. O celular vibrou dentro da bolsa. Terezinha pegou com cuidado, esperando ver o nome de Ricardo no visor. Mas era apenas uma mensagem promocional de uma loja, oferecendo descontos que ela não poderia pagar de qualquer forma. Ela guardou o telefone e suspirou. Talvez fosse melhor assim. A surpresa seria ainda maior se Ricardo não soubesse que ela estava vindo. O ônibus parou em algumas cidades menores para embarque e desembarque de passageiros. Aos poucos, os assentos foram se enchendo com pessoas de todos os tipos. Executivos com pastas, estudantes com mochilas, famílias inteiras carregando sacolas e crianças. Terezinha observava cada rosto, cada história silenciosa que entrava no veículo. Quantas daquelas pessoas também estavam indo reencontrar alguém? Quantas carregavam o mesmo misto de ansiedade e esperança que apertava seu peito? Uma jovem sentou ao seu lado por volta do meio-dia. Devia ter uns 20 anos, cabelos longos e lisos, fones de ouvido pendurados no pescoço. Ela carregava uma sacola similar à de Terezinha, também com comida caseira. Oi, a senhora não se importa se eu sentar aqui? Claro que não, minha filha. Fique à vontade. Obrigada. Estou indo ver meu namorado em São Paulo. Faz 2 meses que a gente não se vê. Terezinha sorriu com carinho. A juventude ainda acreditava que 2 meses era muito tempo. Que bom, querida. Tenho certeza que ele ficará feliz em vê-la. E a senhora também vai visitar alguém? Meu filho. Faz um tempo que não nos vemos. A jovem assentiu compreensiva e colocou os fones nos ouvidos. Terezinha ficou grata por não ter que explicar exatamente quanto tempo havia se passado desde a última vez que vira Ricardo pessoalmente. 6 meses. 6 longos meses desde que ele aparecera em Vila Velha, apressado, nervoso, com Vanessa esperando no carro enquanto ele entrava rapidamente para buscar alguns documentos antigos que precisava. A visita havia durado menos de 1 hora, e ele mal havia tocado no almoço que ela preparara especialmente. Mas hoje seria diferente. Hoje eles teriam tempo de conversar de verdade, de se reconectarem como mãe e filho. Terezinha apertou a sacola térmica contra o peito, como se estivesse abraçando todas as suas esperanças. A rodoviária de São Paulo era um universo completamente diferente do mundo tranquilo de Vila Velha. Terezinha desceu do ônibus com cuidado, segurando firmemente a sacola térmica e tentando não se deixar intimidar pela multidão que se movia apressadamente em todas as direções.
O barulho era ensurdecedor. Motores de ônibus, anúncios no alto-falante, conversas em vários idiomas diferentes, choro de crianças. Terezinha se encostou numa coluna e respirou fundo, tentando se orientar. Já havia estado ali algumas vezes antes, mas nunca sozinha. Pegou o papel amassado, onde havia anotado o endereço do apartamento de Ricardo. Condomínio Jardim Europa, zona nobre da cidade. Ela sabia que seria uma viagem longa de metrô e ônibus, mas não se importava. Havia chegado até ali. O mais difícil já havia passado. O trajeto até o apartamento do filho durou quase 2 horas. Terezinha observava pela janela do ônibus como a cidade mudava gradualmente. Prédios ficavam mais altos e modernos, carros mais luxuosos, pessoas vestidas de forma mais elegante. Era como entrar em outro país. Quando finalmente chegou à rua onde Ricardo morava, Terezinha precisou de alguns minutos para processar o que via. O condomínio era imenso, com torres que pareciam tocar o céu, jardins perfeitamente cuidados e uma entrada monumental com portões dourados. Um porteiro uniformizado a observou se aproximar. Ele usava terno azul marinho impecável e uma expressão que demonstrava claramente que ela não era o tipo de visitante comum daquele lugar. Boa tarde. Em que posso ajudá-la? A voz era educada, mas fria. Terezinha sentiu um pequeno aperto no estômago, mas sorriu da forma mais simpática que conseguiu. Boa tarde. Vim visitar meu filho, Ricardo Almeida. Ele mora no apartamento... Ela verificou o papel novamente. Apartamento 1204, Torre A. O porteiro conferiu uma lista em sua mesa e franziu a testa. A senhora tem horário marcado? Horário marcado? Terezinha piscou confusa. É uma surpresa. Sou a mãe dele. O porteiro a analisou de cima a baixo, notando o vestido simples, a sacola térmica, as sandálias gastas. Sua expressão se tornou ainda mais cética. Vou ligar para o apartamento e avisar da visita. Ele discou um número e esperou. Terezinha podia ouvir o telefone tocar várias vezes do outro lado da linha. Finalmente, alguém atendeu. Boa tarde, dona Vanessa. Tem uma senhora aqui na portaria que diz ser mãe do senhor Ricardo. Está pedindo para subir. Terezinha tentou se aproximar do balcão para falar diretamente com a nora, mas o porteiro fez um gesto para que ela mantivesse distância. Do outro lado da linha, ela conseguia ouvir apenas murmúrios abafados. Entendi. Pode deixar que eu resolvo isso. O porteiro desligou e olhou para Terezinha com uma expressão que ela não conseguia decifrar. A senhora pode aguardar aqui? Dona Vanessa já vem descer. Terezinha assentiu e se dirigiu para um dos bancos estofados na área de espera da portaria. O local era luxuoso, com plantas ornamentais e ar-condicionado, mas ela se sentia completamente fora de lugar. 15 minutos se passaram. Terezinha verificava constantemente o relógio na parede, nervosa. A sacola térmica começava a pesar em seus braços e ela se preocupava se a comida ainda estaria quente quando finalmente chegasse até Ricardo. Finalmente, as portas do elevador se abriram e Vanessa surgiu. Terezinha se levantou imediatamente, um sorriso esperançoso iluminando seu rosto. A nora estava impecável como sempre, usando um vestido branco caro e sapatos de salto alto que ecoavam no mármore do hall. Mas a expressão de Vanessa não demonstrava alegria alguma. Terezinha, o que está fazendo aqui? Não foi exatamente a recepção calorosa que ela havia imaginado, mas Terezinha manteve o sorriso. Oi, minha filha. Vim fazer uma surpresa para o Ricardo. Trouxe aqueles pratos que ele adora. Ela levantou a sacola térmica como prova, mas Vanessa nem olhou para ela. Ricardo não está em casa. Viajou a negócios e só volta semana que vem. O coração de Terezinha despencou. Toda a animação que havia sustentado durante a viagem desapareceu instantaneamente. Ah, eu não sabia. Vanessa cruzou os braços e suspirou impaciente. Terezinha, você não pode simplesmente aparecer aqui sem avisar. Temos compromissos, horários. Não podemos receber visitas a qualquer momento. Eu sei, querida. Só pensei que seria uma surpresa boa. Terezinha se sentia como uma criança sendo repreendida. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a sacola. Luke, eu entendo suas boas intenções, mas isso é inconveniente.
Ricardo tem uma vida muito corrida, muitas responsabilidades. Visitas não planejadas causam transtorno. Cada palavra de Vanessa era como uma facada gelada. Terezinha tentava processar o que estava acontecendo. Onde estava a nora carinhosa que conhecera no casamento? A moça que havia prometido cuidar de Ricardo e considerá-la como uma segunda mãe? Posso deixar a comida para quando ele voltar? Vanessa olhou para a sacola como se ela contivesse algo nojento. Não vai dar. Temos uma dieta específica, orientação nutricional. Ricardo não come mais esse tipo de comida pesada. Terezinha sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo sempre havia amado sua comida caseira. Era impossível que tivesse mudado tanto assim. Mas eu trouxe os pratos favoritos dele. Vanessa se aproximou mais, baixando a voz para que o porteiro não ouvisse, mas seu tom se tornou ainda mais cortante. Escuta bem, Terezinha. Ricardo construiu uma vida aqui. Uma vida importante, respeitada. Ele tem responsabilidades que você nem consegue imaginar. Compromissos com pessoas influentes, negócios milionários. Ela fez uma pausa, analisando o vestido simples de Terezinha. Você aparecendo aqui assim com essa comida de casa constrange ele. Constrange a família que construímos. As palavras foram como bofetadas. Terezinha sentiu lágrimas ardendo nos olhos, mas lutou para não chorar ali, em público. Eu só queria vê-lo. Faz tanto tempo. Exato. Faz tempo porque as vidas seguiram caminhos diferentes. Ricardo cresceu, Terezinha. Ele não é mais aquele menino que comia suas comidinhas e dormia na sua casa simples. Vanessa deu alguns passos em direção ao elevador, como se a conversa estivesse encerrada. Meu conselho é que você volte para a Vila Velha e esqueça essa história de surpresas. Se Ricardo quiser vê-la, ele entrará em contato. Terezinha ficou parada no meio do hall luxuoso, segurando sua sacola térmica, sentindo-se menor do que jamais se havia sentido em toda a vida. Os outros visitantes do condomínio passavam por ela como se ela fosse invisível. Vanessa, por favor. Só queria falar com ele 5 minutos. Mas a nora já havia apertado o botão do elevador. Não insista, Terezinha. Você está fazendo um papel ridículo. As portas do elevador se abriram e Vanessa entrou sem olhar para trás. Terezinha ficou observando os números subirem no painel até que chegaram ao 12º andar. O porteiro se aproximou dela com uma expressão que misturava pena e impaciência. A senhora precisa de alguma coisa? Algum telefone para chamar? Terezinha balançou a cabeça lentamente. Sentia-se atordoada, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo, mas este era real. Não, obrigada. Eu já vou embora. Ela caminhou lentamente em direção à saída, cada passo ecoando no piso de mármore. A sacola térmica parecia pesar 1 tonelada, mas ela não conseguia simplesmente jogá-la fora. Era o amor que havia colocado naquela comida, as horas que passara cozinhando, pensando no sorriso de Ricardo. Do lado de fora do condomínio, Terezinha se sentou numa pequena mureta na calçada. O movimento da rua grande era intenso, carros caros passavam velozes, pessoas bem vestidas caminhavam apressadas. Ela se sentia como uma intrusa naquele mundo. Abriu a sacola térmica e olhou para os potes com a comida. O arroz ainda estava morno, o feijão exalava aquele aroma caseiro que sempre enchera sua cozinha de alegria. As frutas que havia escolhido com tanto carinho na feira pareciam zombar dela agora. O telefone tocou dentro da bolsa. Terezinha atendeu sem verificar quem era. Alô? Terezinha? Aqui é a Conceição. Como foi a visita? O Ricardo ficou contente? Terezinha fechou os olhos e respirou fundo. Como explicar o que havia acontecido? Como contar para a vizinha que havia sido tratada como uma indigente pela própria nora? Ele não estava em casa, Conceição. Viajou a trabalho. Ah, que pena. Mas pelo menos você conversou com a Vanessa, né? Sim, conversei um pouquinho. E ela, como está? Terezinha engoliu o nó na garganta. Está bem. Muito ocupada. Imagino. Gente rica tem uma vida corrida, né? Mas tenho certeza que ela ficou feliz em ver você. Terezinha não conseguiu responder. Do outro lado da linha, Conceição continuou falando sobre as novidades do bairro, sobre o tempo,
sobre os vizinhos, mas as palavras pareciam vir de muito longe. Conceição, eu preciso desligar. Vou pegar o ônibus de volta. Tá bom, querida, boa viagem. Quando você chegar, passa lá em casa para contar tudo direitinho. Terezinha desligou e guardou o telefone. Olhou mais uma vez para o prédio imponente onde seu filho morava. Em algum lugar naquelas torres de vidro e aço estava a vida que Ricardo havia construído. Uma vida da qual ela claramente não fazia parte. Levantou-se devagar, ajeitou a sacola e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. A viagem de volta para Vila Velha seria longa e silenciosa, mas pelo menos lá ela conhecia seu lugar no mundo. Enquanto esperava o ônibus que a levaria de volta à rodoviária, Terezinha observou as pessoas ao seu redor. Executivos falando ao telefone sobre negócios que ela não compreendia, mulheres elegantes carregando sacolas de lojas famosas, jovens com tablets e laptops. Era esse o mundo de Ricardo agora. Um mundo onde ela não conseguia nem passar da portaria. O ônibus chegou e Terezinha subiu lentamente, pagando a passagem com as moedas que sobrariam de sua viagem. Escolheu um assento na parte de trás e se acomodou junto à janela. Conforme o veículo se afastava do bairro nobre, ela observava os prédios ficando menores, as ruas mais simples. Até mesmo a qualidade do ar parecia mudar, tornando-se menos perfumado e mais real. Em sua mente, ela tentava processar tudo o que havia acontecido. As palavras de Vanessa ecoavam como um sino fúnebre. Ricardo cresceu, Terezinha. Ele não é mais aquele menino. Será que era verdade? Será que o filho que ela criou com tanto amor realmente havia se transformado em alguém que se envergonhava de suas origens? Alguém que considerava sua comida caseira motivo de constrangimento? A sacola térmica continuava em seu colo, a comida esfriando lentamente. Terezinha pensou em abri-la ali mesmo e comer, só para não desperdiçar, mas não tinha apetite. O nó em seu estômago parecia ter ocupado todo o espaço disponível. Na rodoviária, ela comprou a passagem de volta para Vila Velha com o dinheiro que havia guardado para emergências. O funcionário da bilheteria notou sua expressão abatida. Tudo bem, dona? Está sim, meu filho. Obrigada. O ônibus de volta estava mais cheio que o da manhã. Terezinha conseguiu um lugar no fundo e se acomodou em silêncio. A paisagem que pela manhã havia despertado esperança agora parecia melancólica e cinzenta. Uma mulher se sentou ao seu lado, uma senhora de idade similar à dela, mas que carregava várias sacolas de compras e sorria satisfeita. Boa tarde. Que calor, né? Boa tarde. É verdade. Eu vim visitar minha filha em São Paulo. Ela mora num apartamento lindo em Moema. Me levou para almoçar num restaurante chique, depois fomos ao shopping. Olha só o que ela me comprou. A mulher mostrou orgulhosa uma blusa colorida e um perfume caro. Que bom. Sua filha é muito carinhosa. É sim. Desde que se casou e mudou para São Paulo, ela nunca esqueceu da mãe. Todo mês me chama para visitar, às vezes vem para o interior me buscar. Diz que eu sou a joia mais preciosa que ela tem. Terezinha sorriu tristemente. Era difícil não sentir inveja da felicidade daquela mãe, mas ela não tinha direito de desejar que outras pessoas passassem pela mesma dor que ela estava sentindo. Que lindo! Vocês têm uma relação especial. E a senhora? Também veio visitar família? Terezinha hesitou. Não queria mentir, mas também não queria reviver a humilhação que havia sofrido algumas horas antes. Também vim ver meu filho. Mas ele estava viajando. Ah, que pena. Mas pelo menos conversou com a nora, né? Conversamos um pouquinho. A mulher continuou falando sobre sua filha, sobre os netos, sobre como era importante manter a família unida. Cada palavra era como sal numa ferida aberta para Terezinha. Quando finalmente chegaram à Vila Velha, já era noite. Terezinha se despediu da companheira de viagem e desceu do ônibus com as pernas doloridas e o coração partido. A cidade pequena estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes antigos da rua principal. Era um contraste gritante com a agitação de São Paulo, mas naquele momento, Terezinha se sentiu grata pela tranquilidade. O ônibus local que a levaria para casa demorou 20 minutos para chegar. Durante a espera, ela finalmente abriu a sacola térmica e olhou novamente para a comida que havia preparado com tanto amor. O arroz estava frio e empedrado.
O feijão havia formado uma película na superfície. A carne, antes macia e suculenta, agora parecia dura e sem graça. As frutas haviam murchado com o calor. Tudo estragado, assim como seus sonhos de reunir a família novamente. A casa em Vila Velha nunca havia parecido tão vazia quanto naquela noite. Terezinha abriu a porta e foi recebida pelo silêncio absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede que seu falecido marido havia ganhado no primeiro emprego. Ela deixou a sacola térmica na mesa da cozinha e se sentou numa das cadeiras de madeira. Por alguns minutos, ficou apenas olhando para as paredes familiares, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. As palavras de Vanessa ecoavam em sua mente como um eco doloroso. Ricardo cresceu, Terezinha. Ele não é mais aquele menino. Será que era verdade? Será que o filho que ela havia criado com tanto carinho realmente havia mudado tanto assim? O telefone antigo tocou, quebrando o silêncio. Terezinha olhou para ele por alguns segundos antes de atender, sem vontade de falar com ninguém. Alô? Terezinha? Ainda bem que você chegou. Como foi? Conta tudo. Era Conceição, obviamente ansiosa para ouvir os detalhes da visita. Terezinha fechou os olhos e suspirou. Foi bom, Conceição. Ricardo estava viajando, como eu disse. Mas e a Vanessa? Ela te recebeu bem? Terezinha hesitou. Não conseguia encontrar palavras para descrever a frieza com que havia sido tratada. Ela estava ocupada. Não pudemos conversar muito. Ah, entendo, mas pelo menos você viu onde eles moram, né? Deve ser lindo. É muito bonito. Conceição pareceu perceber que algo estava errado. Você está bem, Terezinha? Sua voz está estranha. Estou só cansada da viagem, vou descansar. Tá certo, querida, amanhã você me conta melhor. Boa noite, boa noite. Terezinha desligou e se dirigiu para a cozinha. Abriu a sacola térmica e começou a retirar os potes com comida. O cheiro que pela manhã havia enchido sua casa de alegria, agora apenas lhe trazia tristeza. Ela dividiu a comida em porções menores e guardou na geladeira. Pelo menos não seria desperdiçada completamente. Poderia comer nos próximos dias, mesmo que cada garfada fosse um lembrete de sua humilhação. O banho foi rápido e silencioso. Terezinha se observou no espelho do banheiro e viu uma mulher mais velha do que havia visto pela manhã, como se aquele dia tivesse roubado anos de sua vida. Na cama ela não conseguia dormir. Ficou olhando para o teto, repassando cada momento da tarde. A expressão de nojo de Vanessa ao olhar para a comida caseira, o tom de voz frio e cortante, a sensação de ser tratada como uma intrusa. Por volta da meia-noite, ela se levantou e foi até a cômoda onde guardava as cartas e fotos de Ricardo. Havia uma coleção inteira ali. Fotos da escola, boletins com notas excelentes, a primeira carteira de trabalho, a foto da formatura na universidade. Ela pegou uma foto onde aparecia com Ricardo no dia da formatura. Os dois estavam sorrindo, ele de terno preto e ela com o vestido que havia comprado especialmente para a ocasião. Era um dos dias mais felizes de sua vida. Na foto, Ricardo a abraçava com carinho genuíno. Onde estava aquele menino afetuoso? Onde estava o filho que costumava ligar todas as semanas só para perguntar como ela estava? Terezinha se lembrou de quando Ricardo conheceu Vanessa. Ele estava radiante, falando sobre a moça inteligente e bonita que havia conhecido numa conferência de negócios. Trouxe ela para conhecer Vila Velha algumas vezes, e Vanessa parecia genuinamente interessada em conhecer a família dele. Ou talvez ela tenha sido uma boa atriz desde o início. Aos poucos as coisas começaram a mudar. As visitas de Ricardo ficaram mais espaçadas. Quando telefonava, as conversas eram mais breves. Ele parecia sempre com pressa, sempre preocupado com algum negócio importante. Vanessa raramente falava ao telefone com Terezinha. Quando o fazia, era educada, mas distante. Nunca perguntava sobre a saúde dela, nunca demonstrava interesse real em manter um relacionamento próximo. O casamento foi num hotel 5 estrelas em São Paulo. Terezinha se sentiu completamente deslocada entre os convidados elegantes, mas tentou se concentrar na felicidade do filho. Ricardo parecia genuinamente apaixonado, e ela queria acreditar que Vanessa o faria feliz. Depois do casamento, as coisas pioraram ainda mais. Ricardo ligava cada vez menos.
Quando Terezinha tentava ligar para ele, muitas vezes caía na caixa postal. As mensagens que ela deixava raramente eram retornadas. Ela começou a desconfiar que algo estava errado quando tentou enviar um e-mail para Ricardo no aniversário dele e recebeu uma resposta automática, dizendo que ele estava viajando e só responderia e-mails urgentes. Mas quando ligou para a empresa dele alguns dias depois, soube que ele estava na cidade. Na gaveta da cômoda, Terezinha encontrou as cartas que havia escrito para Ricardo, mas nunca enviado. Eram dezenas delas, escritas ao longo dos últimos 2 anos. Cartas onde ela contava sobre o dia a dia em Vila Velha, sobre os vizinhos, sobre a saudade que sentia dele. Meu filho querido, começava uma delas. Hoje acordei pensando em você. O mar estava especialmente bonito, daquele azul que você sempre amou quando era criança. Lembrei de quando levávamos você para brincar na praia e você coletava conchinhas para mim. Ela nunca havia enviado essas cartas porque não queria parecer carente ou desesperada. Mas talvez devesse ter enviado. Talvez Ricardo não soubesse o quanto ela sentia falta dele. O amanhecer chegou sem que ela tivesse dormido mais que algumas horas. Terezinha se levantou cedo, como sempre, mas sem a energia habitual. A rotina matinal de varrer a calçada, regar as plantas e preparar o café parecia mecânica e sem propósito. Conceição apareceu por volta das 8 da manhã, carregando uma cesta com pães frescos. Bom dia, Terezinha. Trouxe pão quentinho da padaria. Pensei que você poderia estar sem vontade de cozinhar depois da viagem. Terezinha forçou um sorriso e convidou a vizinha para entrar. Obrigada, Conceição. É muito gentil da sua parte. As duas se sentaram na mesa da cozinha e Conceição serviu o café que Terezinha havia preparado automaticamente. Agora me conta direito como foi ontem. Como está meu afilhado? Terezinha mexeu o café na xícara, ganhando tempo para pensar na resposta. Ele está bem. Cresceu muito, sabe? Virou um homem de negócios importante. E a casa dele, como é? É muito luxuosa. Um condomínio grande, com porteiro, jardins bonitos. Conceição sorriu orgulhosa. Sempre soube que aquele menino ia longe. Lembra de como ele era estudioso? Sempre com um livro na mão. Lembro sim. E a Vanessa? Como ela te tratou? Terezinha baixou os olhos para a xícara de café. Ela é uma mulher muito elegante, muito ocupada com os compromissos sociais. Conceição percebeu que algo não estava certo. Conhecia Terezinha há quase 40 anos e sabia ler suas expressões. Terezinha, olha para mim. O que realmente aconteceu ontem? Por um momento, Terezinha pensou em contar a verdade, em desabafar sobre a humilhação, sobre as palavras duras de Vanessa, sobre a sensação de ter perdido o filho para um mundo do qual ela não fazia parte. Mas seu orgulho falou mais alto. Não aconteceu nada demais, Conceição. Só foi uma visita rápida mesmo. Conceição não pareceu convencida, mas respeitou o silêncio da amiga. Bom, o importante é que você viu que ele está bem e que ele sabe que a mãe se importa com ele. Após Conceição sair, Terezinha ficou sozinha com seus pensamentos novamente. Ela tentou se ocupar com as tarefas domésticas, mas sua mente continuava voltando para os eventos do dia anterior. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Terezinha atendeu esperando que fosse alguma vizinha ou talvez o posto de saúde confirmando a consulta remarcada. Mas a voz do outro lado da linha a fez sentar abruptamente. Mãe, era Ricardo. Ricardo, meu filho, que bom ouvir sua voz. Mãe, a Vanessa me contou que você apareceu ontem no apartamento. O tom dele não era exatamente carinhoso. Havia algo diferente, uma formalidade que ela não reconhecia. Sim, filho. Queria fazer uma surpresa para você. Preparei aqueles pratos que você adora. Mãe, por favor, você não pode aparecer assim sem avisar. Eu tenho compromissos, horários. Ontem mesmo tinha uma reunião importante que quase perdi porque tive que lidar com a situação. Lidar com a situação. Como se ela fosse um problema a ser resolvido. Desculpa, Ricardo. Eu só queria vê-lo. Faz tanto tempo. Eu sei, mãe, mas as coisas mudaram. Minha vida aqui é muito corrida, muito complicada. Não posso receber visitas a qualquer hora. Terezinha sentiu lágrimas queimando seus olhos.
Eu entendo, filho. Mas será que não podemos marcar um horário? Um almoço, talvez? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Olha, mãe, vou ser honesto com você. Minha vida aqui é muito diferente da vida em Vila Velha. Eu me relaciono com pessoas importantes. Tenho responsabilidades que você não entende. Suas visitas, elas causam constrangimento. As palavras foram como facadas. Terezinha se segurou na mesa para não cair. Ricardo, eu sou sua mãe. Eu sei quem você é, mãe. Mas isso não muda o fato de que nossas vidas seguiram caminhos muito diferentes. A voz dele estava ficando mais impaciente. Meu conselho é que você se concentre na sua vida aí em Vila Velha. Arranje passatempos, faça amizades. Pare de ficar pensando em mim o tempo todo. Isso não é saudável. Terezinha não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquele não podia ser seu filho falando. Ricardo, o que aconteceu com você? Você não era assim? Eu cresci, mãe. As pessoas crescem, mudam, evoluem. Você deveria tentar fazer o mesmo. A ligação foi encerrada com um clique seco. Terezinha ficou olhando para o telefone por longos minutos, como se esperasse que ele tocasse novamente, e Ricardo pedisse desculpas, dizendo que aquilo tudo havia sido um mal-entendido. Mas o telefone permaneceu em silêncio. Naquele momento, sentada sozinha em sua cozinha simples, com o cheiro da comida que havia preparado com amor ainda pairando no ar, Terezinha compreendeu uma verdade dolorosa. Havia perdido seu filho. Não para a distância ou para os negócios, mas para um mundo que considerava suas origens uma vergonha. Um mundo onde o amor de mãe era visto como constrangimento e a comida caseira como algo inadequado. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas e amargas, molhando o pano de prato que ela segurava nas mãos trêmulas. Por anos ela havia se orgulhado de ter criado um filho bem-sucedido. Agora descobria que esse sucesso havia custado a alma dele, e talvez também a dela. O escritório de Ricardo Almeida ocupava o 30º andar de um prédio comercial no centro de São Paulo. As janelas de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas naquele momento ele nem notava a paisagem urbana que se estendia diante de seus olhos. Estava inquieto desde a ligação para a mãe na véspera. Havia passado a noite inteira revirando na cama, incomodado com a própria aspereza na conversa. Vanessa dormia tranquilamente ao seu lado, aparentemente sem nenhum remorso pelo que havia acontecido. Ricardo tentou se concentrar nos relatórios financeiros espalhados pela mesa, mas sua mente insistia em vagar para a Vila Velha, para a casa pequena onde havia crescido, para o cheiro da comida que Terezinha preparava todos os dias quando ele voltava da escola. Um toque discreto na porta interrompeu seus pensamentos. Era Márcia, sua secretária há 5 anos, uma mulher competente e discreta que gerenciava sua agenda com eficiência militar. Senhor Ricardo, o senhor tem reunião com os investidores japoneses em 15 minutos. Os documentos estão prontos. Obrigado, Márcia. Já vou. Ela hesitou na porta, como se quisesse dizer algo mais. Com licença, senhor Ricardo. O senhor está bem? Parece diferente hoje. Ricardo forçou um sorriso profissional. Estou ótimo, Márcia. Apenas concentrado nos negócios. Quando ficou sozinho novamente, Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava com milhões de pessoas correndo atrás de seus sonhos, seus compromissos, suas ambições. Ele havia se tornado um desses homens. Bem-sucedido, respeitado, influente. Sua empresa de investimentos gerenciava portfólios milionários. Seus clientes eram pessoas poderosas. Sua opinião tinha peso em decisões importantes. Mas por que se sentia tão vazio? A reunião com os investidores japoneses durou 2 horas. Ricardo apresentou números impressionantes, estratégias inovadoras, projeções otimistas. Ao final, fechou um negócio de 15 milhões de reais. Deveria estar comemorando. Em vez disso, saiu da sala de reuniões com uma sensação estranha no peito. De volta ao escritório, ele encontrou uma mensagem de Vanessa. Jantar importante hoje à noite. Os Mendonça. Vista o terno azul marinho. Não se atrase. Os Mendonça. Família tradicional paulistana. Donos de uma rede de hotéis de luxo. Ricardo havia conhecido Paulo Mendonça num clube de golfe exclusivo, e desde então, Vanessa insistia em cultivar a amizade.
Segundo ela, conexões como essa eram fundamentais para manter o status social que haviam conquistado. Ricardo olhou para o relógio. 5 da tarde. Ainda tinha 2 horas antes de ir para casa se arrumar. Decidiu usar esse tempo para algo que não fazia há semanas: sair para caminhar. As ruas do centro de São Paulo eram um contraste gritante com o ambiente controlado de seu escritório. Vendedores ambulantes ofereciam comida de rua, executivos apressados disputavam táxis, músicos de rua tocavam na esperança de algumas moedas. Ricardo parou diante de um carrinho que vendia pastéis. O cheiro do óleo quente e da massa frita o transportou instantaneamente para sua adolescência. Quantas vezes havia parado num carrinho similar em Vila Velha, gastando o dinheiro do lanche escolar num pastel de carne? Quero um pastel de carne, por favor. O vendedor, um homem de meia idade com as mãos calejadas pelo trabalho, sorriu. Só um minutinho, chefe. Vai querer caldo de cana junto? Ricardo ia dizer que não, mas se ouviu respondendo: pode ser. Enquanto esperava, ele observou o movimento ao redor. Uma mulher de idade similar à de Terezinha carregava sacolas pesadas, claramente voltando das compras no mercado popular. Um menino de uns 10 anos ajudava o pai numa barraca de frutas, organizando as bananas com cuidado. Era vida real, simples, honesta, sem verniz nem artifícios. Aqui está, chefe. 5 reais. Ricardo pagou e mordeu o pastel. O sabor era exatamente como lembrava. Simples, caseiro, reconfortante. Muito diferente da culinária sofisticada que Vanessa insistia em servir em seus jantares sociais. O celular tocou. Era Vanessa. Ricardo, onde você está? Já são 5h30 e você ainda não chegou em casa. Estou no centro, terminando uns assuntos. Que assuntos? Você disse que ia sair do escritório às 5. Ricardo olhou para o pastel em suas mãos e sentiu-se ridículo. Um empresário milionário comendo na rua como um adolescente. Já estou indo para casa. Ótimo. E não esqueça, os Mendonça são importantes. Paulo tem contatos que podem nos abrir portas. Seja simpático com a esposa dele, ela tem influência na sociedade. Tá bom. A ligação terminou e Ricardo ficou parado na calçada, olhando para o telefone. Quando foi que sua vida se tornou uma sequência de jantares estratégicos e relacionamentos calculados? O trajeto para casa foi lento devido ao trânsito. Ricardo usou o tempo no carro para refletir sobre a conversa com Terezinha. Havia sido duro demais. As palavras dela ecoavam em sua mente. Ricardo, eu sou sua mãe. Claro que ela era sua mãe. A mulher que havia abdicado de tudo para criar ele sozinha, que havia vendido até a máquina de costura para pagar seus estudos, que trabalhava 12 horas por dia para que ele pudesse ter roupas limpas e comida na mesa. Por que havia falado com ela daquele jeito? Em casa, Vanessa já estava se arrumando para o jantar. O apartamento estava impecável como sempre, com flores frescas nos vasos e música clássica tocando baixinho. Ricardo, finalmente! Onde você estava? Parece que andou na rua. Eu andei na rua mesmo. Precisava de ar fresco. Vanessa franzira o senho enquanto escolhia entre 2 pares de brincos caros. Você não pode sair andando pela rua assim, Ricardo. E se alguém importante te visse? Um empresário do seu nível não fica vagando pelo centro da cidade. Por que não? A pergunta saiu mais agressiva do que ele pretendia. Vanessa parou e o olhou com surpresa. Como assim por que não? Você sabe muito bem por que não. Temos uma imagem a zelar, uma reputação a manter. Ricardo se sentou na cama e começou a afrouxar a gravata. Vanessa, você não acha que às vezes exageramos nisso tudo? Em quê? Nessa questão de imagem, de status. Ontem você foi muito dura com minha mãe. Vanessa suspirou impaciente. Não vamos começar com isso de novo, Ricardo. Sua mãe precisa entender que não pode aparecer aqui como se fosse uma vizinha qualquer. Isso nos expõe. Nos constrange. Ela só queria me ver. E ela pode te ver. Mas de forma organizada, planejada, não aparecendo de surpresa com comida caseira como se estivesse levando marmita para um operário. Ricardo sentiu uma pontada de raiva. Qual o problema da comida caseira? Qual o problema de ser filho de um operário? Vanessa se virou completamente para ele, os brincos esquecidos na mão.
Ricardo, o que deu em você? Você sabe muito bem que não é isso. É questão de adequação social. As pessoas com quem nos relacionamos agora têm certas expectativas. Que expectativas? Que somos pessoas do mesmo nível social, que temos os mesmos valores, a mesma educação, o mesmo refinamento. E minha mãe não tem refinamento? Sua mãe é uma pessoa boa, Ricardo, mas ela é simples demais para o nosso círculo social. Você mesmo sabe disso. Ricardo ficou em silêncio por alguns momentos. Era verdade que Terezinha não se sentia confortável nos eventos sociais que eles frequentavam. Nas poucas vezes em que ele a havia levado, ela ficava quieta, deslocada, claramente intimidada. Mas isso era motivo para afastá-la completamente de sua vida? Vanessa se aproximou e se sentou ao lado dele na cama. Amor, eu entendo que você tem sentimentos pela sua mãe. É natural. Mas você precisa ser prático. Nós construímos algo importante aqui. Uma vida que muitas pessoas invejam. Você quer colocar tudo isso em risco por causa de... Por causa de quê? Por causa de um sentimentalismo exagerado. A palavra sentimentalismo soou como um tapa. Ricardo se levantou abruptamente. Sentimentalismo? Estamos falando da minha mãe, Vanessa, da mulher que sacrificou a vida inteira por mim. E ela cumpriu o papel dela muito bem. Te criou, te educou, te preparou para o mundo. Agora você é um homem adulto, bem-sucedido. Não precisa mais dela do mesmo jeito. Ricardo caminhou até a janela do quarto. O sol estava se pondo atrás dos prédios, pintando o céu de um laranja dourado que lembrava vagamente os pores do sol de Vila Velha. Vanessa continuou falando enquanto terminava de se arrumar. E outra coisa, Ricardo. Ontem, quando sua mãe apareceu aqui, a dona Eulália do apartamento 1205 estava na portaria. Você sabe que ela é casada com aquele desembargador. Imagina se ela tivesse visto sua mãe entrando no nosso apartamento daquele jeito. Daquele jeito como? Com aquela roupa simples, aquela sacola de comida. Pareceria que somos pessoas diferentes do que realmente somos. E o que somos realmente, Vanessa? A pergunta a pegou desprevenida. Somos pessoas bem-sucedidas, educadas, refinadas. Fazemos parte da alta sociedade paulistana. E antes disso, o que éramos antes de todo esse refinamento? Vanessa terminou de colocar os brincos e se olhou no espelho uma última vez. Isso é passado, Ricardo. O que importa é o presente e o futuro que estamos construindo. Ela se aproximou e beijou levemente seu rosto. Agora se arrume. Os Mendonça não gostam de atraso. Ricardo ficou sozinho no quarto, olhando para o terno azul marinho que Vanessa havia separado para ele. Era uma peça cara, de um alfaiate renomado, que havia custado mais dinheiro do que Terezinha ganhava em 3 meses costurando para os vizinhos. Enquanto se vestia, ele se lembrou da última vez que havia visitado Vila Velha. Foi há 6 meses, numa corrida rápida para buscar alguns documentos antigos. Terezinha havia preparado um almoço especial, mas ele mal havia tocado na comida, ansioso para voltar logo para São Paulo. O olhar de tristeza dela, quando ele disse que não podia ficar muito tempo ainda, o assombrava. O jantar na casa dos Mendonça foi exatamente como Vanessa havia previsto. Conversas sobre negócios, fofocas da alta sociedade, discussões sobre viagens para destinos exóticos. Ricardo participava automaticamente, dando as respostas esperadas, rindo nos momentos certos, mas sua mente estava em Vila Velha, na casa simples onde havia aprendido valores que agora parecia estar esquecendo, na mulher que havia moldado seu caráter e que ele estava tratando como um estorvo. Por volta da meia-noite, quando finalmente chegaram em casa, Vanessa estava radiante. Foi perfeito. Paula Mendonça me convidou para o chá beneficente da próxima semana. E Paulo demonstrou interesse real em investir conosco. Ricardo apenas assentiu, sem entusiasmo. O que está acontecendo com você ultimamente, Ricardo? Parece distante, desinteressado. Ele se sentou na beira da cama e começou a desabotoar a camisa. Estou bem. Não, não está. Desde ontem você está estranho. É por causa da sua mãe? Talvez. Vanessa suspirou e se sentou ao lado dele. Amor, você precisa parar de se martirizar por causa disso. Você fez o que tinha que fazer. Estabeleceu limites necessários. Sua mãe vai entender com o tempo. E se ela não entender?
Ela vai entender. E se não entender, paciência. Você não pode carregar o peso da família para sempre. Ricardo deitou e ficou olhando para o teto. O apartamento estava silencioso, climatizado na temperatura perfeita, com lençóis de algodão egípcio que custavam uma fortuna. Mas ele se sentia mais sozinho do que jamais se sentira na casa pequena de Vila Velha, onde às vezes dormia ouvindo Terezinha cantarolar na cozinha enquanto preparava o café da manhã do dia seguinte. Naquela noite, ele sonhou com pastéis de carne e abraços de mãe. Acordou com lágrimas no rosto e uma certeza crescendo em seu peito. Alguma coisa estava muito errada em sua vida. 2 semanas se passaram desde a visita de Terezinha a São Paulo. Ricardo tentava manter sua rotina normal, mas uma inquietação constante o acompanhava desde aquele dia. Ele se pegava pensando na mãe em momentos aleatórios, durante reuniões importantes, no trânsito, antes de dormir. Vanessa parecia ter esquecido completamente o incidente. Continuava sua vida social intensa, planejando jantares, frequentando eventos de caridade e cultivando relacionamentos que considerava estratégicos para a carreira do marido. Naquela quinta-feira, Ricardo resolveu sair mais cedo do escritório. Havia cancelado uma reunião que não era urgente, alegando uma dor de cabeça. Na verdade, só queria tempo para pensar. Dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo, até que, sem perceber conscientemente, se encontrou numa livraria onde costumava comprar livros técnicos sobre investimentos. Mas desta vez, em vez de se dirigir à seção de negócios, caminhou até a área de literatura brasileira. Seus olhos pousaram num livro de contos sobre famílias nordestinas. Na capa, havia a foto de uma mulher idosa de mãos calejadas, sorrindo com simplicidade genuína. Por um instante, ele viu Terezinha naquele rosto. Comprou o livro impulsivamente e se dirigiu para um café próximo. Enquanto bebia um expresso e folheava as páginas, uma memória distante veio à tona. Ele tinha 8 anos e havia chegado da escola com febre alta. Terezinha cancelou o trabalho de costura do dia para cuidar dele, fazendo chás caseiros, colocando compressas frias em sua testa, contando histórias para que ele não se sentisse sozinho. Quando a febre finalmente baixou, ela havia perdido uma encomenda importante porque não entregou o serviço no prazo. Mesmo assim, não reclamou uma única vez. Apenas disse que estava feliz por ele estar se sentindo melhor. O celular vibrou, interrompendo suas reflexões. Era uma mensagem de Vanessa. Não esqueça que hoje temos o coquetel na casa dos Silveira. Use o terno cinza. Ricardo olhou para a mensagem e suspirou. Mais uma noite de conversas vazias e sorrisos forçados. Mais uma ocasião onde teria que interpretar o papel do empresário bem-sucedido e satisfeito com sua vida. Quando chegou em casa, Vanessa já estava se arrumando no closet do casal. Ela usava um vestido preto elegante e joias que brilhavam sob a luz dos spots embutidos no teto. Ricardo, você está atrasado. O coquetel começa às 8, desculpa. O trânsito estava complicado. Ele começou a se trocar, mas não conseguia tirar Terezinha da cabeça. Será que ela estava bem? Será que havia se magoado muito com a conversa telefônica dura que tiveram? Vanessa percebeu sua distração. O que foi agora? Você está com aquela cara estranha de novo. Não é nada. É a sua mãe outra vez? Ricardo parou de abotoar a camisa e a olhou pelo espelho. Você tem algum problema em eu pensar na minha mãe? Não tenho problema, Ricardo. Só acho que você está exagerando. Ela está bem lá em Vila Velha com a vida dela. Você não precisa ficar se martirizando. Como você sabe que ela está bem? A pergunta pegou Vanessa desprevenida. Como assim? Como você sabe que ela está bem? Você falou com ela? Perguntou como ela está? Vanessa terminou de passar batom e se virou para ele. Ricardo, não seja ridículo. Claro que não falei com ela. Não temos esse tipo de relacionamento. Exato, não temos. E isso não te incomoda? Francamente, não. Cada um tem seu lugar na vida. O lugar dela é lá. O nosso é aqui. E se ela estiver passando por dificuldades? E se estiver doente? Se estivesse doente, você saberia. Como eu saberia, Vanessa? Faz semanas que não falo com ela. E isso é problema? Ela que ligue se precisar de alguma coisa. Ricardo terminou de se vestir em silêncio. Durante o trajeto para o coquetel, ele ficou pensando nas palavras da esposa.
Ela que ligue se precisar de alguma coisa. Mas e se Terezinha estivesse com orgulho ferido demais para ligar? E se ela estivesse sofrendo em silêncio? O coquetel do Silveira foi igual a todos os outros que ele havia frequentado nos últimos anos. Grupos de pessoas elegantes conversando sobre temas que pareciam importantes, mas que, no fundo, eram superficiais. Negócios, viagens, fofocas sobre conhecidos em comum. Ricardo estava conversando com Paulo Mendonça sobre uma possível parceria quando ouviu uma frase que o fez prestar atenção. Minha sogra é um amor, sabe? Toda semana ela vem almoçar conosco. As crianças adoram a vovó. Quem falava era Roberto Silveira, o anfitrião da festa. Um empresário bem-sucedido como Ricardo, mas que aparentemente mantinha uma relação próxima com a família da esposa. É importante manter esses vínculos familiares, disse a esposa de Roberto, especialmente com os mais velhos. Eles têm tanto para ensinar. Ricardo se afastou do grupo e foi buscar um drink no bar. A conversa o havia incomodado profundamente. Por que Roberto conseguia manter um relacionamento próximo com a sogra e ele não conseguia com a própria mãe? A resposta era óbvia, mas ele não queria admitir. O resto da noite passou num borrão de conversas educadas e sorrisos automáticos. Quando finalmente chegaram em casa, era quase meia-noite. Foi um evento muito produtivo, comentou Vanessa, enquanto tirava os sapatos. Roberto Silveira demonstrou interesse real em nosso novo fundo de investimentos. Ricardo apenas murmurou uma resposta vaga e foi para o quarto. Vanessa ficou na sala organizando a agenda social da semana seguinte, uma tarefa que ela levava muito a sério. No quarto, Ricardo se sentou na cama e pegou o celular. Olhou para o número de Terezinha na agenda, o dedo pairando sobre a tecla de chamada. Eram quase meia-noite. Ela certamente estaria dormindo. Ele guardou o telefone sem ligar. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Ricardo chegou ao escritório mais cedo que o normal. Tinha uma reunião importante às 9, mas antes queria resolver algo que estava o incomodando. Márcia, preciso que você faça algo para mim. Claro, senhor Ricardo. O que o senhor precisa? Quero que ligue para a Vila Velha, no Espírito Santo, para minha mãe, só para saber se ela está bem. Márcia pareceu surpresa. Em 5 anos trabalhando para ele, nunca havia recebido uma solicitação assim. Claro, senhor. Qual o telefone? Ricardo ditou o número de Terezinha e Márcia fez a ligação. Ele observou a expressão dela mudar gradualmente de profissional para preocupada. Alô? Dona Terezinha? Aqui é Márcia, secretária do Ricardo. O senhor Ricardo pediu para eu ligar e saber como a senhora está. Houve uma pausa longa. Ah, sim, senhora. Entendo. A senhora está tomando os remédios direitinho? Outra pausa. E a pressão? Como está? Já fez os exames que o médico pediu? Ricardo se aproximou, tentando ouvir a conversa. Dona Terezinha, a senhora não pode ficar sem tomar o remédio. É muito perigoso. Márcia fez algumas anotações num papel e terminou a ligação depois de mais alguns minutos. Senhor Ricardo, sua mãe não está muito bem. Como assim? Ela disse que está com a pressão alta, mas não está tomando o remédio porque não tem dinheiro para comprar e que cancelou as consultas médicas porque não pode pagar. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela cancelou as consultas por falta de dinheiro? Sim, senhor. E pelo que entendi, ela não está se alimentando direito também. Disse que não está com apetite, mas eu suspeito que pode ser questão financeira também. Ricardo se sentou pesadamente na cadeira. Como não havia percebido que a mãe estava passando dificuldades? Quando foi a última vez que havia perguntado sobre a situação financeira dela? A resposta era deprimente. Há mais de 1 ano. Márcia, cancele minha reunião das 9 e todas as outras de hoje. Senhor Ricardo, preciso resolver um assunto pessoal urgente. Ele pegou a carteira e saiu do escritório sem mais explicações. Durante o trajeto para casa, sua mente fervilhava com pensamentos conflitantes. Raiva de si mesmo por ter sido tão negligente. Raiva de Vanessa por ter contribuído para esse afastamento. E uma crescente determinação de corrigir seus erros. Em casa, encontrou Vanessa tomando café da manhã enquanto folheava uma revista de decoração. Ricardo, por que voltou? Esqueceu alguma coisa? Vou para a Vila Velha. A revista escorregou das mãos dela. O quê? Agora? Agora.
Minha mãe não está bem e eu fui um idiota por não perceber isso antes. Vanessa se levantou da cadeira, claramente alarmada. Ricardo, você não pode sair assim do nada. Tem compromissos, responsabilidades. Minha maior responsabilidade é com a mulher que me criou. Uma responsabilidade que eu tenho negligenciado vergonhosamente. Ele se dirigiu para o quarto e começou a fazer uma pequena mala. Vanessa o seguiu. Por favor, seja sensato. Se sua mãe precisa de dinheiro, mande uma transferência. Não precisa ir até lá. Não é só questão de dinheiro, Vanessa. É questão de presença, de carinho, de mostrar que eu me importo. Você se importa, Ricardo. Mas isso não significa que você tem que ir correndo toda vez que ela... Toda vez? Quando foi a última vez que fui vê-la? Quando foi a última vez que demonstrei que me importo? Vanessa ficou em silêncio por alguns segundos. E nossos compromissos? O jantar de amanhã com os Costa? A reunião com o banco na segunda? Os compromissos podem esperar. Minha mãe não. Ricardo fechou a mala e se dirigiu para a porta. Vanessa o seguiu, tentando uma última tentativa de dissuadi-lo. Ricardo, pense bem no que você está fazendo. Você vai jogar fora anos de trabalho de construção de imagem por causa de um momento de culpa? Ele parou e se virou para ela. Sabe de uma coisa, Vanessa? Se nossa imagem é mais importante que minha mãe, então talvez valha a pena jogá-la fora mesmo. A porta se fechou atrás dele com um ruído definitivo. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentia que estava tomando uma decisão que realmente importava. A viagem para Vila Velha nunca havia parecido tão longa. Durante todo o trajeto, Ricardo imaginou o que encontraria ao chegar lá. Terezinha doente, passando dificuldades, sozinha. Tudo por causa de sua negligência e egoísmo. Quando finalmente chegou à casa da mãe, já era final da tarde. A pequena construção parecia ainda mais humilde do que ele lembrava. A tinta estava descascada em alguns pontos. O portão precisava de reparo. Ele tocou a campainha e esperou. Passos lentos se aproximaram da porta. Quem é? Sou eu, mãe. Ricardo. A porta se abriu lentamente e Terezinha apareceu. Ricardo teve que se segurar para não demonstrar o choque que sentiu ao vê-la. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas e uma palidez que o alarmou. Meu filho, o que está fazendo aqui? Vim te ver, mãe. Posso entrar? Terezinha se afastou, ainda em choque com a presença inesperada do filho. A casa estava impecavelmente limpa como sempre, mas Ricardo notou detalhes que o preocuparam. A geladeira estava quase vazia. Não havia frutas na fruteira. O armário de remédios estava vazio. Como você está, mãe? Estou bem, filho. Só um pouco cansada. Ricardo se sentou ao lado dela no sofá pequeno da sala. Pela primeira vez em anos, realmente olhou para Terezinha. Viu as rugas que haviam se aprofundado, as mãos mais trêmulas, o olhar que tentava esconder tristeza e preocupação. Mãe, você não está bem. E eu tenho culpa nisso. Terezinha o olhou com surpresa. Você não tem culpa de nada, meu filho. Tenho sim. Tenho culpa de ter sido um filho ingrato, de ter me afastado de você, de não ter percebido que você estava precisando de ajuda. As palavras vieram carregadas de uma emoção que ele havia reprimido por muito tempo. Terezinha começou a chorar silenciosamente. Eu tentei não incomodar você, Ricardo. Sei que sua vida está muito corrida, muito importante. Nada é mais importante que você, mãe. Nada. E naquele momento, abraçando a mulher que havia sacrificado tudo por ele, Ricardo compreendeu que havia estado vivendo uma mentira. Uma mentira construída por vaidade, influência e medo de enfrentar suas verdadeiras origens. Era hora de mudar isso. Ricardo passou a noite toda ao lado de Terezinha, conversando como não faziam há anos. Ela contou sobre as dificuldades financeiras que vinha enfrentando desde que alguns clientes pararam de encomendar costuras. A idade estava dificultando o trabalho, os olhos não eram mais os mesmos e, consequentemente, a renda havia diminuído drasticamente. Mãe, por que você não me contou isso antes? Terezinha baixou os olhos, mexendo nervosamente com a barra do vestido. Você tem sua vida, meu filho, seus compromissos importantes. Não queria ser um peso. Um peso. Mãe, você nunca foi um peso. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Mas a Vanessa... Esqueça a Vanessa por agora.
Vamos nos concentrar em você. Ricardo havia trazido dinheiro e insistiu para que Terezinha fosse à farmácia comprar todos os remédios prescritos pelo médico. Também foram ao mercado, onde ele encheu 2 sacolas com alimentos nutritivos e tudo o que ela havia deixado de comprar por economia. De volta à casa, enquanto Terezinha preparava um café da tarde simples, Ricardo ligou para Márcia. Márcia, preciso que cancele todos os meus compromissos da próxima semana. Vou ficar em Vila Velha. Senhor Ricardo, o senhor tem reuniões muito importantes marcadas. Remarque tudo. E quero que contrate uma empregada doméstica para ajudar minha mãe aqui em casa. Alguém de confiança que possa vir 2 vezes por semana. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Sim. Quero abrir uma conta corrente especial para minha mãe, com transferência automática mensal. Um valor que garanta que ela nunca mais passe necessidade. Quanto o senhor gostaria de transferir mensalmente? R$5.000. E quero que seja automático todo dia 5 do mês. Muito bem, senhor. Vou providenciar tudo. Durante os dias seguintes, Ricardo redescobriu Vila Velha pelos olhos adultos. Caminhou pelas ruas de sua infância, conversou com vizinhos que o conheciam desde criança, visitou a escola onde havia estudado. Era como se estivesse reconectando com uma parte de si mesmo que havia enterrado sob anos de ambição e pressão social. Conceição veio visitá-los no 3º dia. Ela estava visivelmente emocionada ao ver Ricardo. Que bom te ver de novo, meu afilhado. Sua mãe estava com tanta saudade. Eu também estava com saudade, madrinha, saudade de tudo isso aqui. Eles almoçaram juntos na mesa pequena da cozinha. Terezinha havia preparado uma feijoada caprichada e Ricardo comeu como não comia há anos. O sabor caseiro, o tempero especial que só ela sabia fazer, o carinho colocado em cada ingrediente. Sabe, Ricardo, comentou Conceição, sua mãe fala de você todos os dias. Conta para todo mundo o orgulho que tem do filho empresário bem-sucedido. Conceição, murmurou Terezinha constrangida. É verdade. Ela tem todas as fotos suas guardadas como relíquias. Mostra para quem quiser ver. Ricardo se sentiu envergonhado. Enquanto Terezinha se orgulhava dele para os vizinhos, ele havia se envergonhado dela para os colegas de São Paulo. No 4º dia, eles caminharam até a praia. Terezinha não ia lá há meses, alegando que ficava muito cansada com a caminhada. Ricardo ofereceu o braço e foram devagar, sem pressa. A brisa marinha trouxe lembranças de quando ele era criança. Terezinha costumava levá-lo à praia nos fins de semana, sempre com uma sacola cheia de frutas e sanduíches caseiros. Eles passavam horas brincando na areia, coletando conchinhas, observando os pescadores. Você lembra quando tentou me ensinar a nadar, mãe? Terezinha sorriu, os olhos brilhando com a lembrança. Claro que lembro. Você tinha medo das ondas, mas não queria admitir. Ficava fingindo que era corajoso. Eu queria impressionar você. Você sempre me impressionou, meu filho. Desde pequenininho. Eles se sentaram na areia observando as ondas quebrarem na praia. Ricardo respirou fundo, sentindo pela primeira vez em anos uma paz genuína. Mãe, eu preciso te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter me afastado de você. Por ter deixado que outras coisas se tornassem mais importantes que nosso relacionamento. Terezinha pegou a mão dele entre as suas. Você não precisa pedir desculpas. Eu entendo que sua vida mudou, que você tem responsabilidades que eu nem consigo imaginar. Não, mãe, não há justificativa para o que eu fiz. Não há responsabilidade maior que cuidar de quem cuidou de mim. As lágrimas desceram pelo rosto enrugado de Terezinha. Só quero que você seja feliz, meu filho. Que tenha uma vida boa, próspera. Eu não estava sendo feliz, mãe. Estava vivendo uma vida que não era realmente minha. Uma vida onde eu tinha que esconder minhas origens, meus valores, minha família. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo o som das ondas. O telefone de Ricardo tocou. Era Vanessa. Ele olhou para o visor e decidiu atender. Alô? Ricardo, onde você está? Faz 4 dias. Estão perguntando por você no clube, cancelamos 3 compromissos importantes. Estou exatamente onde preciso estar. Por favor, seja razoável. Volte para casa e vamos resolver isso de forma civilizada. Vanessa, quando você vai entender que este é meu lar? Esta mulher ao meu lado é minha família.
Você está sendo dramático. Uma semana de cuidado maternal resolve qualquer culpa que você esteja sentindo. Não é culpa, Vanessa. É amor, é responsabilidade, é reconhecimento de quem realmente sou. E quem você é, Ricardo? Sou filho de Terezinha Almeida. Sou um homem que aprendeu valores nesta casa simples, nesta cidade pequena, e me orgulho disso. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Quando você voltar a São Paulo, precisamos ter uma conversa séria. Vamos ter mesmo. Muito séria. Ricardo desligou e guardou o telefone. Era a Vanessa? Perguntou Terezinha. Era. Ela está preocupada porque não entende que existem coisas mais importantes que jantares sociais e reuniões de negócios. Não quero causar problemas no seu casamento, meu filho. Você não está causando problema algum, mãe. O problema já existia há muito tempo. Só estava fingindo que não via. Naquela noite, depois que Terezinha foi dormir, Ricardo ficou sentado na varanda pequena da casa, pensando. Nos últimos dias, havia se sentido mais ele mesmo do que em anos. Conversando com vizinhos simples, ajudando Terezinha nas tarefas domésticas, comendo comida caseira. Era isso que havia perdido em São Paulo. A simplicidade, a autenticidade, a conexão genuína com outras pessoas. Seu celular tocou novamente. Desta vez, era Márcia. Senhor Ricardo, desculpe incomodar, mas é sobre a empregada para sua mãe. Encontrei uma pessoa muito boa. Dona Rosa, 50 anos, com ótimas referências. Ela pode começar segunda-feira. Perfeito, Márcia. E a conta corrente? Já está aberta. A primeira transferência será feita na próxima semana. Ótimo. E as reuniões que cancelei? Todas remarcadas para a semana seguinte, conforme sua solicitação. Ricardo agradeceu e desligou. Olhou para a casa pequena onde havia crescido e tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e encontrou Terezinha na cozinha preparando o café da manhã. Mãe, preciso falar uma coisa com você. Claro, meu filho, quero que você venha morar comigo em São Paulo. Terezinha quase derrubou a xícara que estava segurando. Como assim, Ricardo? Quero que você venda esta casa e venha morar comigo. Vamos procurar um apartamento maior com um quarto especial para você. Meu filho, eu não posso. Por que não pode? Porque São Paulo não é lugar para mim. Eu sou uma pessoa simples, sem educação. Não vou saber como me comportar no seu mundo. Ricardo se aproximou e segurou as mãos da mãe. Mãe, eu não quero mais viver naquele mundo se você não pode fazer parte dele. Quero mudar minha vida. Quero voltar a ser a pessoa que você me ensinou a ser. Terezinha o olhou com lágrimas nos olhos. E a Vanessa? A Vanessa vai ter que aceitar. Se ela realmente me ama, vai aceitar minha família. Se não aceitar, Ricardo respirou fundo. Se não aceitar, vamos descobrir o que realmente importa na vida. Eles passaram o dia conversando sobre a possibilidade. Terezinha estava relutante, preocupada em ser um estorvo na vida sofisticada que Ricardo havia construído. Mas ele estava determinado. À tarde, eles visitaram uma imobiliária local para avaliar o preço da casa. Terezinha ficou surpresa ao descobrir que a propriedade valia muito mais do que imaginava, devido à valorização imobiliária da região. Viu, mãe? Você tem recursos para recomeçar. E eu vou estar ao seu lado para tudo. À noite, Ricardo ligou para Vanessa. Preciso te contar uma decisão que tomei. Que decisão? Minha mãe vai morar conosco. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Ricardo, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. E há mais uma coisa. Vamos mudar nosso estilo de vida. Menos eventos sociais, menos pressão por status, mais família, mais autenticidade. Você enlouqueceu completamente. Não, Vanessa. Pela primeira vez em anos, eu recuperei a sanidade. Quando você volta para São Paulo? Amanhã. Com minha mãe. A ligação foi encerrada abruptamente. Ricardo guardou o telefone e olhou para Terezinha, que havia ouvido a conversa. Tem certeza disso, meu filho? Tenho, mãe. Mais certeza do que tive de qualquer coisa nos últimos anos. E se a Vanessa não aceitar? Então descobriremos que tipo de mulher eu realmente casei. Naquela última noite em Vila Velha, Ricardo ajudou Terezinha a embalar alguns pertences pessoais.
Fotos antigas, alguns livros, a máquina de costura que ela havia conseguido comprar novamente anos depois de vender a primeira. Enquanto guardavam as lembranças em caixas, eles conversaram sobre o futuro. Terezinha ainda estava apreensiva, mas havia uma luz nova em seus olhos. A perspectiva de estar perto do filho novamente, de fazer parte da vida dele, superava seus medos. Ricardo, por sua vez, sentia uma excitação que não experimentava há muito tempo. Estava prestes a dar o passo mais importante de sua vida adulta. Escolher entre a imagem que havia construído e a pessoa que realmente era. Pela primeira vez em anos, a escolha era óbvia. Na manhã seguinte, eles partiram para São Paulo. Terezinha olhou pela janela do carro enquanto Vila Velha ficava para trás. Mas desta vez, não era uma despedida triste. Era o início de um novo capítulo. Um capítulo onde ser filho de Terezinha Almeida seria motivo de orgulho, não de vergonha. A chegada em São Paulo foi tensa desde o primeiro momento. Ricardo havia ligado para Vanessa avisando que estavam chegando, mas ela não respondeu. Quando abriram a porta do apartamento, encontraram as luzes apagadas e um silêncio gelado. Vanessa estava na sala, sentada numa poltrona como uma juíza pronta para proferir uma sentença. Usava um tailleur preto e uma expressão que não deixava dúvidas sobre seu humor. Terezinha entrou devagar atrás de Ricardo, carregando apenas uma pequena mala. Ela observou o ambiente luxuoso com óbvio desconforto, suas mãos calejadas contrastando brutalmente com as superfícies polidas e os objetos caros. Vanessa se levantou e caminhou até eles. Cumprimentou Ricardo com um beijo frio no rosto, mas ignorou completamente a presença de Terezinha. Precisamos conversar, disse ela, dirigindo-se apenas ao marido. Podemos conversar aqui mesmo. Minha mãe faz parte desta família. Vanessa olhou para Terezinha como se ela fosse uma intrusa. Com licença, Terezinha, mas preciso falar com meu marido em particular. Você pode falar na frente da minha mãe qualquer coisa que tenha para falar, Vanessa. O clima ficou ainda mais tenso. Terezinha se mexeu desconfortavelmente. Talvez eu devesse esperar no quarto. Não, mãe, fique aqui. Ricardo se posicionou entre as duas mulheres, deixando clara sua escolha. Vanessa respirou fundo, tentando controlar a raiva. Está bem. Se é assim que você quer. Terezinha, vai me desculpar a franqueza, mas preciso deixar algumas coisas claras. Ela se virou para a sogra com um sorriso frio. Este apartamento tem regras. Horários para as refeições, espaços que não devem ser alterados, visitantes que devem ser previamente comunicados. Espero que você entenda que não podemos mudar nossa rotina completamente. Terezinha assentiu timidamente. Claro, minha filha. Não quero causar transtorno. Ótimo. Outra coisa, temos uma empregada que vem 3 vezes por semana. Ela já tem sua rotina estabelecida. Não quero interferências no trabalho dela. Ricardo observava a cena com crescente irritação. E há também a questão das visitas. Como você deve imaginar, recebemos pessoas importantes aqui. Empresários, políticos, gente da alta sociedade. É fundamental manter certo padrão. A palavra padrão soou como um insulto. Ricardo não conseguiu mais se conter. Que tipo de padrão, Vanessa? O padrão adequado ao nosso nível social, Ricardo. Roupas apropriadas, conversas adequadas, comportamento refinado. E você acha que minha mãe não atende a esses padrões? Vanessa olhou para Terezinha da cabeça aos pés. Sua mãe é uma pessoa boa, Ricardo. Mas vamos ser realistas. Ela vem de um mundo muito diferente do nosso. Terezinha baixou a cabeça, visivelmente constrangida. E qual é o problema do mundo dela, Vanessa? O problema é que não combina com o mundo que nós construímos aqui. Nós ou você? Vanessa perdeu a compostura por um instante. Eu construí esta vida tanto quanto você, Ricardo. Eu que organizei nossos relacionamentos sociais, que cultivei as amizades importantes, que cuidou para que nossa imagem fosse respeitada. E por acaso eu pedi isso? Você não precisou pedir. Qualquer pessoa minimamente inteligente entende a importância dessas coisas. Terezinha se levantou lentamente da poltrona onde havia se sentado. Desculpem, talvez eu realmente devesse voltar para a Vila Velha. Não. Ricardo foi firme. Você não vai voltar. Este é seu lugar agora. Vanessa riu com amargura.
Lugar? Qual é o lugar dela aqui, Ricardo? Nos nossos jantares com investidores japoneses? Nos coquetéis beneficentes? Nas reuniões do clube de golfe? O lugar dela é ao meu lado, como minha mãe. E você acha que isso vai funcionar? Você realmente acredita que sua mãe vai se adaptar a este estilo de vida? Ricardo olhou para Terezinha, que parecia querer desaparecer. Por um momento, as dúvidas voltaram a assombrá-lo. E se Vanessa estivesse certa? E se ele estivesse sendo ingênuo? Então Terezinha falou com uma voz baixa, mas firme. Eu posso aprender. Como assim? Perguntou Vanessa surpresa. Posso aprender as regras do seu mundo. Posso comprar roupas diferentes, aprender a falar de assuntos que vocês acham importantes. Vanessa pareceu momentaneamente desconcertada. Terezinha continuou. Mas há uma coisa que eu não posso mudar. Não posso deixar de ser a mãe do Ricardo. Não posso deixar de amá-lo incondicionalmente. E não posso fingir que não fui eu quem ensinou a ele os valores que fizeram dele o homem que ele é hoje. O silêncio que se seguiu foi cortante. Se minha presença aqui é realmente um problema, eu vou embora. Mas não porque tenho vergonha de quem sou. É porque não quero causar sofrimento ao meu filho. Ricardo sentiu uma onda de emoção tomar conta de seu peito. Naquele momento, viu nitidamente a diferença entre as duas mulheres. Uma lutava para manter aparências. A outra estava disposta a sacrificar sua própria felicidade pelo bem dele. Mãe, você não vai a lugar nenhum. Ele se virou para Vanessa. E se você não consegue aceitar minha mãe, então talvez seja você quem deveria considerar se este é realmente seu lugar. Vanessa ficou pálida. Você está me ameaçando? Estou sendo honesto. Estou dizendo que não vou mais escolher entre minha família e nossa vida social. Nossa vida social é nossa base profissional, Ricardo. Nossos contatos, nossos negócios. Se nossos negócios dependem de eu negar minhas origens, então talvez sejam os negócios errados. Vanessa caminhou até a janela, tentando se acalmar. Você não está pensando com clareza. Está sendo emocional. Estou sendo humano, Vanessa. Estou escolhendo o que realmente importa. E o que realmente importa? Minha família, meus valores, a pessoa que eu realmente sou, não a que finjo ser em jantares elegantes. Vanessa se virou de volta para eles. E se eu não conseguir aceitar isso, então vamos descobrir se nosso casamento é baseado em amor real ou apenas em conveniência social. As palavras caíram como uma bomba na sala. Terezinha se levantou novamente. Por favor, não briguem por minha causa. Eu realmente posso voltar? Não. Ricardo foi categórico. Eu cansei de fugir de quem eu sou. Cansei de ter vergonha das pessoas que me amam. Ele olhou diretamente para Vanessa. Minha mãe vendeu até a máquina de costura para pagar meus estudos. Trabalhou 12 horas por dia para que eu tivesse comida na mesa. Me ensinou honestidade, determinação, compaixão. E você acha que eu deveria ter vergonha disso? Vanessa não respondeu. Você sabe qual foi meu maior erro, Vanessa? Não foi ter me apaixonado por você. Foi ter deixado você me convencer de que precisava esconder minhas origens para ser digno do seu amor. Por 3 dias, a tensão no apartamento foi quase insuportável. Vanessa mal falava com Ricardo e ignorava completamente Terezinha. A idosa tentava se fazer invisível, limpando o que já estava limpo, cozinhando refeições que Vanessa recusava comer. Ricardo observava tudo com o coração partido. Sua mãe estava visivelmente infeliz, caminhando nas pontas dos pés pela própria casa. Vanessa estava amargurada, tratando-os como intrusos em seu próprio lar. Na quarta noite, ele encontrou Terezinha chorando silenciosamente na cozinha. Mãe, o que foi? Não deveria ter vindo, meu filho. Estou causando muito problema. Você não está causando problema nenhum. O problema já existia, mas agora está pior. Vocês estão brigando por minha causa. Ricardo se sentou ao lado da mãe. Não estamos brigando por sua causa, mãe. Estamos brigando porque precisávamos brigar há muito tempo. Não entendo. Vanessa e eu temos visões muito diferentes sobre o que é importante na vida. Esta situação apenas trouxe isso à tona. Terezinha secou os olhos com o lenço. E se vocês se separarem? Não vou conseguir viver com essa culpa. Se nos separarmos, será porque descobrimos que somos pessoas incompatíveis. Não por sua culpa. Naquela noite,
Vanessa procurou Ricardo no escritório do apartamento. Precisamos resolver isso. Concordo. Ela se sentou na poltrona em frente à mesa dele. Eu fiz algumas reflexões nos últimos dias. E cheguei à conclusão de que você mudou muito. Não é mais o homem com quem me casei. Ricardo fechou o laptop e a encarou. Você está certa. Não sou mais aquele homem. O homem com quem me casei tinha ambições. Queria crescer, evoluir, fazer parte de círculos influentes. Esse homem ainda existe, Vanessa. Só que agora ele quer crescer sem esquecer de onde veio. Vanessa suspirou. Ricardo, eu sempre soube que você vinha de origem humilde. Isso nunca foi problema para mim. Então qual é o problema agora? O problema é que você quer trazer essa origem para dentro da nossa vida atual. E isso não funciona. Por que não funciona? Porque são mundos incompatíveis. Ricardo se levantou e foi até a janela. Sabe, Vanessa, nos últimos dias eu percebi uma coisa. Quando estou com minha mãe, quando converso com pessoas simples, quando como uma comida caseira, eu me sinto em paz. E quando você está nos nossos eventos sociais? Me sinto representando um papel. Talvez seja isso que você precisa decidir, Ricardo. Se quer continuar representando esse papel ou se quer abrir mão dele. Eu já decidi, Vanessa. E qual foi sua decisão? Escolho minha mãe. Escolho meus valores. Escolho ser quem eu realmente sou. Vanessa ficou em silêncio por um longo momento. E eu? Onde fico nessa escolha? Isso depende de você. Se conseguir aceitar e amar a pessoa que eu realmente sou, fica ao meu lado. Se não conseguir, então talvez nossa história tenha chegado ao fim. As lágrimas escorreram pelo rosto de Vanessa, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva e frustração. Você está jogando fora anos de construção, Ricardo. Estou corrigindo anos de erro. Na manhã seguinte, Vanessa fez as malas e foi para a casa da mãe, alegando que precisava de tempo para pensar. Ricardo sentiu alívio e tristeza ao mesmo tempo. Com Vanessa fora de casa, a atmosfera mudou completamente. Terezinha começou a se sentir mais à vontade, cozinhando suas receitas especiais, organizando a casa do seu jeito, recebendo a visita de Conceição, que veio conhecer São Paulo. À noite, mãe e filho jantavam juntos, conversando sobre tudo e sobre nada, recuperando os anos perdidos. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo se sentia verdadeiramente em casa. 3 meses se passaram desde que Vanessa havia saído de casa. Durante esse período, Ricardo experimentou uma transformação profunda que surpreendeu a todos ao seu redor. Não apenas havia mudado sua vida pessoal, mas também havia revolucionado sua forma de encarar os negócios. A ideia surgiu numa manhã, quando ele observava Terezinha preparando uma panela enorme de sopa para levar para Dona Benedita, uma vizinha do prédio que estava passando dificuldades financeiras. Sua mãe sempre havia sido assim. Quando sobrava comida, automaticamente pensava em quem poderia estar precisando. Mãe, você já pensou em fazer isso em uma escala maior? Fazer o quê, meu filho? Cozinhar para pessoas que precisam, de forma organizada, estruturada. Terezinha parou de mexer a sopa e olhou para ele com curiosidade. Eu estava pensando, e se a gente montasse um projeto social? Uma cozinha comunitária onde pessoas carentes pudessem vir almoçar com dignidade, sem constrangimento? Os olhos de Terezinha se iluminaram. Isso seria maravilhoso, Ricardo. Mas você acha que daria certo? Tenho certeza. E sei exatamente onde poderíamos fazer isso. Na semana seguinte, Ricardo apresentou a ideia para seus sócios na empresa de investimentos. A proposta era ousada: usar parte dos lucros da empresa para criar uma ONG que servisse refeições gratuitas para famílias carentes. A recepção inicial foi fria. Paulo Henrique, seu sócio há 10 anos, foi direto ao ponto. Ricardo, com todo respeito, mas isso não faz sentido do ponto de vista financeiro. Nosso negócio é gerar lucros para nossos clientes, não fazer caridade. Não é caridade, Paulo. É responsabilidade social. E pode ser muito bom para nossa imagem corporativa. Imagem corporativa? Você anda muito estranho ultimamente, Ricardo. Primeiro desaparece por uma semana sem explicações. Agora vem com essas ideias. Ricardo se levantou da cadeira de reunião e olhou para os 3 sócios. Vocês sabem de onde eu vim?
Como assim? Sabem que minha mãe é costureira? Que eu cresci numa casa simples em Vila Velha? Que estudei com bolsa porque minha família não tinha dinheiro? Os três homens ficaram em silêncio, claramente desconfortáveis com a direção da conversa. Por anos, eu fingi que essa história não existia. Escondi minhas origens, me envergonhei de quem me criou. Vocês sabiam disso? Ricardo, começou Marcos, outro sócio. Vocês conheceram minha mãe alguma vez nos últimos 5 anos? Não, mas... Exato. Porque eu tinha vergonha dela. E sabem o que descobri? Essa foi a pior decisão da minha vida. Ricardo caminhou até a janela do escritório. Nosso sucesso veio da minha determinação, da minha capacidade de trabalho, dos valores que eu aprendi numa casa humilde. E eu estava negando tudo isso. Paulo Henrique se mexeu impaciente na cadeira. Ricardo, isso tudo é muito bonito, mas não muda o fato de que somos uma empresa de investimentos, não uma ONG. E quem disse que não podemos ser as duas coisas? A reunião terminou sem acordo, mas Ricardo não desistiu. Decidiu usar seus próprios recursos para dar início ao projeto. Comprou um imóvel no bairro da Liberdade, uma antiga padaria que havia fechado, e começou as reformas para transformá-la numa cozinha comunitária. Terezinha ficou encarregada de coordenar o cardápio e os voluntários. Pela primeira vez em anos, ela se sentia verdadeiramente útil. Suas receitas simples, mas nutritivas, seriam o coração do projeto. O Cantinho do Respeito, nome sugerido por Terezinha, foi inaugurado numa manhã chuvosa de setembro. Ricardo havia divulgado a abertura apenas nos bairros vizinhos, esperando servir talvez 50 pessoas no primeiro dia. Mas quando abriu as portas às 11 da manhã, havia mais de 200 pessoas na fila. Famílias inteiras, idosos sozinhos, mães com crianças pequenas, todos aguardando educadamente por uma refeição quente e digna. Ricardo se sentiu emocionado ao ver a gratidão nos rostos das pessoas. Terezinha estava na cozinha, comandando uma equipe de 10 voluntários, a maioria vizinhos do bairro que haviam se oferecido para ajudar. Ela usava um avental branco e um sorriso que não saía do rosto. "Meu filho, olha só que lindo!" sussurrou para Ricardo enquanto observavam as famílias se servindo. "É lindo mesmo, mãe. E é só o começo." O projeto cresceu rapidamente. Em 2 meses, serviam mais de 500 refeições por dia. Ricardo havia contratado nutricionistas para garantir que os pratos fossem balanceados, além de psicólogos e assistentes sociais para oferecer apoio completo às famílias. A repercussão na mídia foi imediata. Jornais locais fizeram reportagens sobre o empresário milionário que havia deixado os jantares elegantes para servir comida aos necessitados. A história de Terezinha, a costureira que se tornara a alma do projeto, emocionou milhares de pessoas. Foi numa dessas reportagens que Vanessa soube do que Ricardo estava fazendo. Ela havia passado os últimos meses na casa da mãe, alternando entre raiva e confusão. Havia consultado advogados sobre divórcio, mas sempre adiava a decisão final. Parte dela esperava que Ricardo voltasse à razão e retomasse a vida que haviam construído juntos. A matéria no jornal mudou tudo. A foto mostrava Ricardo servindo pratos para uma fila de crianças, com Terezinha ao fundo sorrindo orgulhosa. O texto descrevia a transformação do empresário e o impacto social do projeto. Mencionava que ele havia investido mais de R$200 mil do próprio bolso na iniciativa. Vanessa leu a matéria 3 vezes, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia processar. Havia algo na expressão de Ricardo na foto que ela não via há anos. Ele parecia genuinamente feliz. 2 semanas depois, ela tomou uma decisão que a surpreendeu. Na manhã de uma segunda-feira movimentada no Cantinho do Respeito, Terezinha estava organizando as panelas quando viu uma mulher elegante parada na entrada. Demorou alguns segundos para reconhecer Vanessa. A nora estava diferente. Usava roupas simples. O cabelo estava preso num rabo de cavalo básico. E sua expressão não demonstrava a frieza habitual. "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou Terezinha, mantendo a voz neutra. Vanessa se aproximou lentamente. Eu gostaria de conversar com você, se for possível." Terezinha assentiu e indicou uma mesa vazia no canto do salão. Elas se sentaram em silêncio por alguns momentos, observando o movimento ao redor. "Como você está?" perguntou Vanessa finalmente.
Estou bem. Ocupada, útil. É a primeira vez em anos que sinto que realmente importo. Vanessa baixou os olhos. Terezinha, eu preciso te pedir desculpas. A idosa ficou surpresa com a sinceridade no tom da nora. Por quê? Por tudo. Pela forma como te tratei, pelas coisas que disse, por tentar afastar você do Ricardo. Terezinha estudou o rosto de Vanessa, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas arrependimento genuíno. O que aconteceu, minha filha? Vanessa respirou fundo. Há 2 semanas fiz alguns exames de rotina. Descobri que tenho uma condição que me fez repensar muita coisa na minha vida. Terezinha se inclinou para a frente, preocupada. É grave? Não é fatal, mas é uma doença que exige mudanças no estilo de vida. E me fez perceber o quanto tempo desperdicei com coisas fúteis. As duas ficaram em silêncio novamente. Quando vi a matéria sobre vocês no jornal, entendi o que estava perdendo. Vi o Ricardo sorrindo de uma forma que não via há anos. E você estava radiante. Terezinha sorriu suavemente. Este projeto me devolveu o propósito de vida e me fez perceber o quanto fui tola. Eu tinha um marido íntegro, uma sogra carinhosa, e joguei tudo fora por causa de vaidade e preconceito. Nunca é tarde para recomeçar, minha filha. Você acha que o Ricardo poderia me perdoar? Antes que Terezinha pudesse responder, a voz familiar se fez ouvir atrás delas. Isso você teria que perguntar para ele. As duas se viraram e viram Ricardo parado ao lado da mesa, com uma expressão que misturava surpresa e cautela. Vanessa se levantou lentamente. Ricardo. Oi. Podemos conversar? Eles caminharam para o pequeno escritório que Ricardo havia montado no fundo do restaurante. Terezinha os observou partir com o coração apertado, torcendo para que seu filho encontrasse a felicidade que merecia. A conversa durou 2 horas. Vanessa contou sobre sua condição médica, sobre as reflexões que havia feito, sobre o arrependimento profundo que sentia. Ricardo ouviu em silêncio, estudando a mulher com quem havia se casado 5 anos antes. Você realmente mudou, disse ele quando ela terminou de falar. Sim, mudei, e espero que não seja tarde demais. Vanessa, o que você quer de mim? Quero uma chance de recomeçar, de conhecer a pessoa que você realmente é, não a que eu tentei moldar. Ricardo se levantou e caminhou até a janela pequena que dava para o salão principal. Lá fora, Terezinha conversava animadamente com uma jovem mãe que trazia 3 filhos pequenos para almoçar. E se eu disser que não quero mais a vida que tínhamos antes? Se disser que este projeto é minha prioridade agora? Então eu aprendo a viver esta vida nova. Se você me deixar. Ricardo se virou para ela. Não vai ser fácil, Vanessa. Não vamos mais ter os jantares elegantes, os eventos sociais, os relacionamentos estratégicos. Nossa vida vai girar em torno de trabalho social e família. Eu entendo. E eu quero isso. Mesmo sabendo que minha mãe vai continuar morando conosco, especialmente por isso. Quero aprender com ela. Quero entender de onde vieram os valores que fizeram de você o homem por quem me apaixonei. A reconciliação não foi imediata. Ricardo insistiu que Vanessa provasse sua mudança de atitude trabalhando como voluntária no Cantinho do Respeito, por 3 meses antes que ele considerasse uma volta ao casamento. Para surpresa de todos, Vanessa se adaptou melhor do que qualquer um esperava. Ela começou ajudando na cozinha, depois assumiu a coordenação administrativa do projeto. Sua experiência em organização de eventos se revelou valiosa para arrecadar fundos e expandir as atividades. Mais importante ainda, desenvolveu uma relação genuinamente afetuosa com Terezinha. As duas passavam horas conversando e Vanessa realmente parecia interessada em aprender as receitas familiares e as histórias de vida da sogra. No final do ano, o Cantinho do Respeito havia se tornado referência em assistência social na cidade. Serviam 1.200 refeições por dia, ofereciam cursos profissionalizantes e mantinham uma escola de culinária onde pessoas carentes aprendiam ofícios relacionados à alimentação. Terezinha se tornara a coordenadora pedagógica da escola culinária, ensinando não apenas técnicas de cozinha, mas também valores de dignidade, respeito e amor ao próximo. Aos 69 anos, ela se sentia mais jovem e energética do que havia se sentido na última década.
A cerimônia de inauguração oficial da Escola Culinária Comunitária foi marcada para uma tarde de dezembro. O evento contou com a presença do prefeito, de empresários locais e de centenas de beneficiados pelo projeto. O momento mais emocionante foi quando Terezinha foi chamada ao palco para receber uma homenagem pelos serviços prestados à comunidade. Ela usava um vestido azul claro, novo, comprado especialmente para a ocasião, e caminhava com a dignidade de uma rainha. "Não sei fazer discursos bonitos", começou ela, segurando o microfone com mãos que já não tremiam mais. "Só sei que quando vocês comem nossa comida, estão recebendo muito amor junto. Porque para mim, cozinhar sempre foi uma forma de cuidar das pessoas." A plateia aplaudiu emocionada. "E quero dizer uma coisa para meu filho Ricardo, que está ali no fundo tentando se esconder." Ricardo riu e acenou da plateia. "Filho, você não me deu riqueza. Você me devolveu minha maior fortuna, o orgulho de ser sua mãe." Não havia olho seco no auditório. Após a cerimônia, as 3 pessoas mais importantes da vida de Ricardo, Terezinha, Vanessa e a comunidade que eles serviam, se reuniram para comemorar. Vanessa havia preparado uma surpresa especial. Havia conseguido que uma rede de televisão nacional fizesse uma reportagem sobre o projeto, garantindo que a experiência se espalhasse para outras cidades. Na manhã seguinte, Ricardo e Terezinha caminharam até a praia de Copacabana. Era um ritual que haviam adotado aos domingos: acordar cedo e caminhar pela orla, conversando sobre a vida, sobre o projeto, sobre o futuro. A brisa marinha trazia o cheiro salgado que sempre lembrava Ricardo de Vila Velha. Eles tiraram os sapatos e caminharam descalços na areia molhada, como faziam quando ele era criança. "Você está feliz, meu filho?" "Mais feliz do que já fui em toda a minha vida, mãe." "E a Vanessa? Vocês vão oficializar a volta?" Ricardo sorriu. "Já oficializamos. Ontem à noite ela me pediu em casamento." Terezinha parou abruptamente na areia. "Ela que pediu você em casamento? Disse que queria começar tudo do zero, que queria pedir a mão do homem que realmente conheceu, não do que ela tentou moldar. E você disse sim?" "Disse sim, mas com uma condição." "Qual?" "Que você seja a madrinha do casamento." As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Terezinha enquanto ela abraçava o filho na beira do mar. As ondas quebravam mansamente na praia, levando e trazendo espuma branca como confete natural. Ao longe, um grupo de crianças brincava na areia, construindo castelos que seriam desfeitos pelas ondas da tarde. Suas risadas se misturavam ao som eterno do mar, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento de pura felicidade. Ricardo olhou para o horizonte e respirou fundo. Havia encontrado sua verdadeira riqueza. A paz de ser exatamente quem era, cercado pelas pessoas que o amavam incondicionalmente. O sucesso financeiro ainda estava lá, mas agora tinha um propósito maior que alimentar sua vaidade. "Sabe, mãe, eu estava pensando, que tal expandirmos o projeto para a Vila Velha?" Os olhos de Terezinha brilharam como estrelas. "Você faria isso?" "Claro. Foi lá que tudo começou. Onde aprendi os valores que estão transformando vidas aqui em São Paulo." Eles continuaram caminhando pela praia, até o sol começar a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Quando finalmente voltaram para casa, encontraram Vanessa preparando um jantar simples, mas feito com carinho. A mesa estava posta para 3 pessoas, com flores do jardim no centro e a louça simples que Terezinha havia trazido de Vila Velha. Não havia cristais caros ou prataria de família. Apenas o essencial para uma refeição compartilhada com amor. Enquanto jantavam, conversaram sobre os planos para o futuro. O casamento seria simples, no próprio cantinho do respeito, com os beneficiados do projeto como convidados de honra. A lua de mel seria em Vila Velha, onde Ricardo queria mostrar para Vanessa todos os lugares de sua infância. Depois do jantar, Terezinha se retirou para seu quarto, deixando o jovem casal sozinho na sala. Eles se sentaram no sofá, de mãos dadas, observando a cidade lá embaixo, através da janela. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Vanessa. Ricardo pensou por um momento. "Me arrependo de ter demorado tanto para fazer a escolha certa. E eu me arrependo de quase ter feito você escolher errado." Eles ficaram em silêncio, apenas apreciando a tranquilidade do momento e a certeza de que haviam encontrado o caminho certo.
Naquela noite, quando todos já dormiam, Terezinha escreveu uma carta que nunca enviaria, mas que guardaria para sempre em seu coração. Meu querido Ricardo, hoje você me ensinou que o amor verdadeiro não se mede pela distância que percorremos para longe de casa, mas pela coragem que temos para voltar às nossas raízes quando percebemos que nos perdemos. Obrigada por me devolver não apenas um filho, mas também um propósito para viver. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar e que alguns amores são eternos como o mar, sua mãe que te ama para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Terezinha e Vanessa tenha tocado profundamente seus corações. Esta jornada de reencontro familiar nos lembra que, independentemente de quão alto voemos em nossas ambições, nossas raízes permanecem sendo nossa verdadeira força. Para continuar conosco nesta jornada emocional, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes sobre família, perdão e segundas chances. Vocês podem encontrá-la clicando no ícone ao lado esquerdo da tela. Se esta história os emocionou tanto quanto nos emocionou ao contá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram os mais profundos sentimentos humanos e nos lembram do que realmente importa na vida. Compartilhem nos comentários como essa história os fez refletir sobre suas próprias relações familiares. Quais lições vocês levarão do exemplo de Ricardo e Terezinha? Aguardamos suas reflexões e não percam nossos próximos conteúdos, porque cada história que contamos carrega uma semente de transformação. Até a próxima. E lembrem-se sempre, o amor verdadeiro não conhece distância nem tempo.